Eu odeio o meu país Brasil. Na verdade, eu amo, odeio o meu país Brasil. E eu vou estar contando sobre isso aqui no vídeo de hoje. Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao vídeo do Calzones. Aqui nós fazemos vídeos todos os dias a partir das 6 horas da noite. Então acredito que você deveria pegar esse tempinho para poder o quê? Se inscrever, deixar a curtida e deixar o seu comentário. Deixa eu só chegar aqui um pouco mais perto, porque assim, eu tô gravando vídeos em sequência, tá? Esse vídeo que vocês estão vendo, eu tô gravando em sequência do outro que eu gravei ontem. E a minha coluna tá doendo pra caralho, porque eu tava trabalhando. Que eu tenho um sério problema de ficar recostado na cadeira. Eu sempre fico assim, ó, nesse meio. Mas enfim, vamos lá. O meu país Brasil, né, é um país que é característico por vários tipos de problemas. Primeiramente, as pessoas aqui, né, ela tem uma massa encefálica no meio da cabeça, onde não permite, onde elas pensem de maneira racional. Ou seja, se elas veem no jornal, por exemplo, falando que tem o alien, eles vão acreditar que tem um alien, sendo que vocês sabem que existem registros de jornais errando matérias. Vocês sabem disso, né? Ou seja, as pessoas se tornaram cada vez mais preguiçosas. Exatamente. E além disso, aqui no Brasil, vou falar sobre política sim, porque eu vou começar a tocar o dedo na ferida. Aqui no Brasil, o sistema de politicagem não funciona apenas sob quesito de direita ou esquerda. O sistema de política aqui dentro do Brasil funciona sobre uma questão de você precisar criar um herói e um vilão em comum, para que dessa maneira as pessoas se juntem com base no ódio e votem ali na pessoa, é porque o fulano ele tá acabando com o país. Sendo que na verdade o fulano ele não é a única pessoa que está acabando com o país, né? Na verdade, o país ele está se tornando acabado por uma sequência de vários tipos de atitudes ruins vindas de vários tipos de políticos em conjunto, ou seja, elaboração de leis que não servem, corrupção. Além disso, políticos que financiam o tráfico, porque eu não sei se vocês sabem, mas se o tráfico tem todo esse poder, é porque existe gente por trás financiando, né? Porque é tão difícil assim acabar com o tráfico. Ô, meus amores, vamos estar começando a começar a ser mais inteligente. Existem políticos e pessoas da própria polícia que financiam a questão do tráfico, gente. Tanto que existem até mesmo inúmeras reportagens de políticos sendo presos e chefes da polícia sendo presos, que tinham envolvimento ali com facções criminosas, bebê. Eu já cheguei a ver, por exemplo, chefes de polícia ou pessoas que estavam dentro ali da questão da polícia, que estavam lá para poder informar os planejamentos exatamente para os traficantes. Pois é, passando informação para os traficantes, ou seja, entendeu? Então, assim, nem apenas assim que funciona, gente, é muita coisa acontecendo. E também o mais comum, como vocês já sabem, né? O nosso país não possui nenhum tipo de cultura ali de uma maneira boa, né? Porque o nosso país teve o quê? 300 anos de escravidão, né? E apagamento cultural da nossa cultura indígena, sendo que o nosso país é um país indígena, e que as pessoas, elas basicamente, elas não possuem ali um respaldo de cultura, elas não procuram para poder saber o que aconteceu dentro do próprio país, elas não sabem sobre como funciona a política e são manobra de massa. Porém, fazer um vídeo como esse acaba aparentando como se eu fosse assim um grande cientista misterioso que soubesse de todas as coisas do universo. Não, não sei de nada. Não sei de nada, meus amores. A questão é que, normalmente, quando vocês veem pessoas falando isso, elas sempre têm um tipo de comportamento que, ai, mas é porque aqui no meu perfil a gente fala sobre política, que não sei o quê, que agora você vai saber sobre tudo. Aí quando você vai ver no vídeo que a pessoa posta, ela falando um monte de coisa nada a ver, dizendo assim, que a ditadura militar nunca existiu, como se fosse uma invenção. Ou seja, um delírio coletivo. Entendeu? Então, assim, é sempre esse mesmo tipo de perfil. Sempre esse mesmo tipo, como se estivesse vendendo para você uma verdade que você não sabe, falando que, ai, agora você vai saber como é que política funciona, sendo que, na verdade, qualquer pessoa pode saber sobre como política funciona. Inclusive, você que está vendo esse vídeo, você poderia muito bem saber como é que política funciona. Amores, tem livros. Precisa de mais? Existem inúmeros livros falando sobre política. Inúmeros. Inúmeros.
Tem vários. É só você pesquisar. É tão difícil pesquisar? Precisa aqui que eu chegue falando pra você, olha só, vou fazer um top 5 de livros sobre política. Aí, ó, o top 1 é esse, é esse e esse. O top 2 é esse, esse e esse. Ou seja, você não sabe procurar. Você precisa que eu diga quais são os melhores. Entendeu? Porque se for pra depender de você, você não faz. Ou seja, preguiça mesmo. Preguiça. Não vai atrás de conhecimento. Entendeu? E eu sei que vão continuar não procurando atrás. É um país que me deixa com muita raiva porque, além disso, a gente tem pseudos direitos. Tipo assim, eu já cheguei a falar com vocês sobre a questão das minhas experiências de trabalho antigas no vídeo que eu já postei pra vocês falando sobre no meu turno o cliente não tem razão. Esse foi um dos vídeos recentes que eu acabei postando. E aí, o que eu falei? Né? Eu falei pra vocês que uma das coisas que eu acho mais errado é o transporte público ele ser pago. Eu ainda continuo achando errado que um direito que a gente tem que ter seja pago. Transporte é uma coisa que deveria ser gratuita porque é um direito, locomoção é direito da gente. Não deveria ser pago. Além disso, outra coisa também, não é difícil promulgar uma lei para isso. Não é como se fosse difícil. A questão é que os políticos, eles inventam extremas burocracias. Entendeu? Porque inventa verba para isso, verba para aquilo, é um monte de coisa, mas para poder resolver uma coisa simples é uma grande labuta, porque tem que promulgar uma lei, tem que passar por isso, tem que passar por fulano, tem que passar por ciclano que não concorda com isso e com aquilo. O maior exemplo disso é a própria escala 6x1. Eu ainda continuo achando errado, e é por conta disso que eu me tornei uma pessoa autônoma. Eu me recuso a estar dentro da escala 6x1 porque eu acho extremamente errado, porque existem inúmeros outros lugares lá fora que não utilizam esse tipo de escala. Não utilizam. E eu falo como uma pessoa que trabalhava utilizando o meu próprio físico, tá? Então, ou seja, eu chegava em casa extremamente desgastado. Eu não tinha vida social. O meu dia era basicamente dormir 4 horas de relógio, porque eu tinha insônia, dormir 4 horas de relógio, acordar, aí voltar, dormir. Trabalhar, voltar, dormir. Trabalhar, voltar, dormir. Trabalhar, voltar, dormir. Eu não tinha vida social, não conseguia sair de casa. E na folga, eu não tinha folga. Que tinha que fazer coisa, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Entendeu? Aí, ou seja, o sono, não conseguia repor o sono, porque depois ia voltar naquela mesma rotina desgraçada. Entendeu? Então, eu prefiro muito mais ser empresário, ser autônomo, criar minhas próprias coisas, do que depender de um chefe para alguma coisa. Condições de trabalho extremamente precárias. Não é de hoje que vocês sabem que existem inúmeros tipos de trabalho, onde basicamente para você conseguir ali a vaga, você precisa trabalhar 12 horas. E tipo assim, eu sei que existem escalas de trabalho de 12 por 36. Eu sei que existe. Porém, no caso específico que eu tô falando, é 12 horas como se fosse 8 horas de trabalho. Entendeu? Ou seja, o método da pessoa é na escala 6x1, entendeu? Porém, no caso, ao invés de ela trabalhar 8 horas trabalhadas, né, que é o comum, ela trabalha 12. Entendeu? Ou seja, ela não é recompensada pela hora extra, não é aumentado no salário dela e não é convertido em, como é que chama? Não é convertido em folga depois. Não é convertido. Então, eu acho sim que existem inúmeros tipos de trabalhos com condições extremamente precárias. Então, isso é uma coisa que eu não gosto, entendeu? Isso é uma coisa que eu não acho legal. Por mais que a gente tenha um SUS e tudo mais que garante a saúde ali de maneira gratuita, ainda acho que falta ali preparamento de bons profissionais. Ainda acho, porque eu ainda vi umas notícias aí que eu fiquei meio esquisito com relação ao SUS. Uns profissionais meio, né? Eu vi uma notícia recentemente, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Eu vi uma notícia recentemente de uma pessoa que entrou dando entrada médica com uma pessoa que estava passando mal, que eu acredito que era da sua família. E aí o que aconteceu? Basicamente passou horas, horas e horas e horas e horas esperando. E sabe onde estavam os profissionais, os médicos? Sumiu. Não estava trabalhando não.
Na verdade, nem estavam trabalhando. Entendeu? Tava fora do hospital. E adivinha só o que aconteceu? A pessoa que estava doente, que no caso, tava ali a pessoa doente e a acompanhante, né, que tava para poder ajudar a pessoa, né? Acredito que deve ser algum tipo de parente. A pessoa que estava doente morreu por conta disso, por conta dessa negligência hospitalar. Olha só que maravilha. Ou seja, não tem ali fiscalização, câmeras simplesmente não existem. As câmeras deixaram de existir. Então, assim, é muita coisa complicada. E além disso, né, a própria questão da segurança. Pra mim, acho que é uma coisa extremamente ridícula, gente. Coisa assim, ridícula. Eu posso começar a ser uma pessoa mais sincera? Sem aparentar ser o tipo de pessoa meio vira-lata? Eu queria que fosse um pouco mais rigoroso a abordagem. Porém, aquela questão. Tem certos policiais que são meio problemáticos, né? Que utilizam o direito de policial para poder fazer coisas, né? E ultrapassar a autoridade. Então, é uma questão que eu fico ainda meio, entendeu? Não tenho muito o que argumentar sobre, porque é uma faca de dois gumes. Porque daria liberdade para pessoas ruins da profissão serem ainda mais ruins. Entendeu? Então, assim, eu fico ainda em dúvida, mas eu acho que os policiais poderiam começar a ser um pouco mais rígidos com relação a, né, questão de prender a pessoa sem esse negócio de lenga-lenga, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu vejo vídeos de gente sendo presa, aqueles motoqueiros, né, que fica em perseguição de moto, eu adoro ver vídeo assim. E teve um que eu vi, que foi o seguinte, eu vou estar contando pra vocês, que o cara tava com uma moto que era de outra pessoa, e aí o policial tava na perseguição. Aí o que aconteceu? O cara, no caso o policial, tava apontando a arma pra ele, né? Tipo assim, deita no chão. E ele simplesmente não deitava no chão. Ele achou que ele poderia escolher deitar ou não no chão. E ele continuou. Aí o policial foi apreender a moto. Sabe o que o cara fez? Ele chegou perto e ainda ficou lá, naquele cabo de guerra com a moto. O policial puxando a moto e o meliante puxando a moto pra ele. E ficou lá. Aí sabe o que aconteceu? O pessoal que tava em volta ajudou o meliante a pegar a moto e coisar. Tá passado. Ele foi preso. Foi preso. Porém, assim, tá passado? Gente, tem que ter muito sangue frio. Tem que ter muito sangue frio. Sabe por quê? Porque naquele momento ele foi acusado, o policial, pela população, ele foi acusado de ter obstruído ali o poder que ele tinha por abuso de autoridade, entendeu? É porque você tá obstruindo, você vai matar um trabalhador. Eu não teria esse sangue frio. Então, assim, gente, eu não vou nem dizer o que eu faria numa situação dessa. Porque eu estou gravando vídeo no YouTube. YouTube eu não faria nada. Eu não. Eu fazendo alguma coisa. Não. Eu não. Oxi. Agora já se viu. Da onde que eu deixei entender isso? YouTube, Mark Zuckerberg nunca. Minha boca é um túmulo, tá bom, gente? Então, assim, evito dar certas opiniões.